Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estou aqui para um vídeo improvisado. Confesso que o meu tempo está escasso, estou tendo que tomar conta do meu restaurante, estou tendo que fazer a pós-graduação, tenho uma série de ocupações, trabalhos, leituras, então está muito complicado de eu fazer vídeos para postar aqui com frequência. Então, sobretudo em relação às edições, visto que o meu computador pifou e eu estou esperando chegar um computador novo para que facilite essa nossa comunicação, né? Para que torne, para que viabilize esse meu contato e que tenha mais qualidade os vídeos. Mas hoje, então, para que nós não fiquemos muito tempo sem fazer nada, eu estou aqui para fazer um improviso. Eu gostaria de comentar brevemente sobre um texto do Franklin Leopoldo e Silva que chama Reflexões sobre o conceito e a função da universidade pública. Esse texto foi publicado em 2001. É um texto, acho que interessante. Se você quer pesquisar, coloque lá no Google Reflexões sobre o conceito e a função da universidade pública. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito desse texto é que Franklin ele traz para a gente a ideia de que o mercado ele se torna em alguma maneira o critério universal. E ele se tornando o critério universal, ele inclusive tenta abarcar e engolir a própria universidade. O autor ele vai dizer o seguinte: nós temos uma dicotomização, nós temos que tomar um partido. A universidade ela tem que tomar um partido. E qual é o partido que ela tem que tomar? Ela tem que escolher priorizar um dos dois polos. E quais são esses dois polos? O autor traz o mercado como uma necessidade imediata. O mercado ele é imediato, nós sabemos disso, né? Quando nós vamos no mercado, nós vemos os preços oscilando. Você vai comprar batata, você vê que a batata hoje está mais barata, mas amanhã o preço dela aumentou. Então o mercado ele é oscilante, ele é imediato, imediatista. Ou então você precisa de priorizar o conhecimento. O conhecimento, por hora, ele não é imediato. Né? Desde Sócrates nós já percebemos que o conhecimento ele precisa de ser gerado, concebido, ele precisa de ser em alguma medida trabalhado. E o autor ele traz essa ideia para a gente. Nós podemos optar pelo mercado, que é imediato, ou nós podemos optar pelo conhecimento, que é processual. Qual é a prioridade da universidade? Aí ele vai dizer que justamente pelo fato de algumas instituições, que seja algumas universidades, terem se afastado parcialmente do mercado para priorizarem o conhecimento, o processo, olharem a longo prazo por um óculos que enxerga uma amplitude maior, um escopo de relações sociais futuras históricas maior do que propriamente a do mercado que é imediatista, justamente por algumas universidades terem se dado esse, vamos dizer assim, esse privilégio de olharem por um âmbito diferente e não pelo âmbito imediatista do mercado, essas universidades elas são taxadas como instituições sofredoras, instituições capengas, instituições que estão à mercê da sociedade, instituições que estão cada vez mais sucateadas e tudo mais. Né? Nós podemos ver isso nitidamente. Eu aqui em Londrina consigo ver nitidamente os discursos a respeito da UEL, né? De que muitas vezes parece que a UEL é um peso para a sociedade, como se ela não contribuísse historicamente, como se ela não contribuísse socialmente, como se ela não tivesse um papel efetivo na formação da cidade e de todo o Estado, se nós formos ver. Né? Produzindo todo ano profissionais, produzindo todo ano pesquisa e tudo mais. Mas, enfim, eu estou falando da UEL especificamente. Mas o autor ele traz para a gente, como USPiano, ele traz a ideia de que a USP foi um bom projeto. Quando foi pensada a USP, na década de 1930, ela foi pensada com que mentalidade? Por um liberalismo ilustrado, segundo o autor, que era um liberalismo que estava rompendo com as oligarquias, né, que nós tínhamos no Brasil. Então, nós podemos ver que a elite, de alguma forma, paulista, ela sempre foi, em alguma medida, progressista, né? Ela sempre partiu para esse lado, vamos dizer assim, mais progressivo da história.
E aí, para romper com as oligarquias, a elite paulista pensa, os liberais ilustrados pensam em fazer um lugar onde tenha uma demanda pública, onde tenha uma instituição pública, e eles geram então esse símbolo cultural brasileiro, que é a própria USP, correto? Então, a USP é fruto da ideia dos liberais ilustrados. Então, a USP ela foi criada para ser o quê? Um espaço público. A partir disso, nós temos pelo menos três coisas quando nós dizemos que a USP é um espaço público pensado pelos liberais ilustrados. Nós entendemos que a universidade ela tem um valor, né? Nós entendemos que a universidade é um espaço para discussão e nós entendemos que a universidade ela tem papel sim na construção de valores. De 1930 a 1964, segundo o autor, nós poderíamos dizer que foi a era de ouro do conhecimento uspiano. Quando chega em 64 no golpe militar, aí nós temos uma derrocada da instituição enquanto uma instituição pública, enquanto um espaço público efetivo de discussão, construção, reflexão e autonomia. Então hoje, o que acontece? Nós provamos o quê? De um sucateamento do espaço público. O espaço público ele passa por um processo de destruição, de degradação. E o próprio Estado, quando ele começa a privatizar o ensino público, ele começa a fazer conchavos, ele começa a se ligar ao meio privado da educação, o próprio Estado ele está se eximindo da responsabilidade. Ele está saindo dessa responsabilidade. E aí, o que acontece? Acho que é um fator interessante. Eu vou correr para dar 10 minutos esse vídeo. Eu acho que nós precisamos de pensar o seguinte, é que existe um ócio criativo. A universidade ela é taxada como um bando de pessoas que não fazem nada, como um peso para a sociedade, mas as pessoas não entendem que tudo o que nós construímos no espaço público e pela universidade foi construído através da liberdade de se ter um ócio criativo. Quando a universidade entra no processo de produção e de consumo pela lei do mercado, da demanda e da oferta, caiu o caderno aqui, pelo imediatismo do mercado, quando a instituição pública ela entra por essa via, nós temos uma degradação. E aí ele fala que nós trocamos então os liberais ilustrados da década de 1930 pelas pessoas que fizeram parte da ditadura e pelo liberalismo tecnocrático, né? Onde manda a técnica e onde nós podemos ver que a reforma do ensino médio também prioriza em alguma medida a técnica e não o conhecimento. Então, aí ele traz uma reflexão interessante. Ele traz a reflexão do seguinte: por que as disciplinas como História, Sociologia, Filosofia e Antropologia são tidas como inúteis e supérfluas, como as pessoas são taxadas como a margem da sociedade quando estudam esse tipo de disciplina? Então aí ele responde, eu acho que ele responde certamente quando ele diz, porque em alguma medida essas disciplinas não se renderam à lei da produção e do consumo, ou seja, à reivindicação imediatista do mercado. Por final, ou agora para encerrar, eu quero dizer a apresentação que ele traz. Ele traz que nós precisamos de revitalizar o espaço público através de 3 elementos: a preservação, a apropriação e a reflexão. Calma aí, mas como assim? A preservação do quê? A preservação dessa resistência, um espaço autônomo. A preservação da autonomia e a preservação do espaço público. E apropriação do quê? A apropriação da legitimidade de discursar sob o imediatismo do mercado. Né? Nós precisamos se apropriar desse poder de fala, desse lugar de fala. E por fim, o espaço público ele deve ser um espaço de reflexão. Em que medida? Ele deve ser um lugar de debate e ele deve ser um lugar de se reinventar. Para encerrar esse vídeo,
Então eu gostaria de dizer que, infelizmente, com todo esse processo de mercantilização da educação e dessa relação entre ensino público e privado, cada vez mais nós temos a fragmentação do espaço público. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. E esse foi apenas um improviso. Espero que vocês comentem aí embaixo. Falem, deem a sua opinião. Você acha que é bom a privatização do ensino público ou não? Até mais, até o próximo Pinceladas do Saber. E é hora de dar